Doenças de transmissão hídrica e alimentar. A falta de saneamento básico e higiene adequada de alimentos podem trazer diversos prejuízos à saúde e à qualidade de vida da população afetada. Há diversas doenças que podem ser adquiridas por alimentos e água infectados, dando-se destaque nesse vídeo a hepatite viral aguda A e a shigellose. O que é a hepatite A? A hepatite viral aguda A é uma doença autolimitada, geralmente benigna, que não evolui para a cronicidade. Apesar de ser raramente associada à falência hepática fulminante, ocasionando eventual mortalidade, ainda é uma causa significativa de morbidade, ou seja, de adoecimento, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos. Assim, estudos clínicos demonstram que a imunoglobulina e a vacina protegem os indivíduos de infecção por esse vírus em qualquer lugar do mundo. A maioria dos infectados não apresenta sintomas, principalmente as crianças. Quando existem, surge cansaço, febre, náusea, pele e olhos amarelos, desconforto abdominal e diarreia. Como funciona a doença? A infecção pelo vírus da hepatite A acontece principalmente pela ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes de indivíduos que já estejam infectados. Após ser ingerido, o vírus da hepatite A atravessa o epitélio intestinal, adentrando a corrente sanguínea e chegando ao fígado, onde se liga aos hepatócitos, que são as células do fígado. O vírus se replica no citoplasma dos hepatócitos sem causar dano direto às células, porque esse vírus não é citopático por si só, mas a destruição dos hepatócitos ocorre indiretamente através da resposta imunológica do hospedeiro. Como já foi citado, a destruição dos hepatócitos e o dano hepático resultam da resposta imunológica do hospedeiro, que é ativada para eliminar o vírus. A ação de moléculas inflamatórias é responsável pela lesão hepática que é observada nos casos de hepatite A, que pode incluir necrose e infiltração de células inflamatórias no fígado. A eliminação do vírus ocorre pela bile, sendo excretado nas fezes antes que os sinais clínicos, como a icterícia, que são os olhos ou a pele amareladas, apareçam. O processo é, portanto, constituído de duas fases. Inicialmente, o vírus se replica sem causar danos aparentes, seguido pela fase em que a resposta imune gera os danos hepáticos observados clinicamente. Qual a prevalência da doença? A hepatite viral aguda tem distribuição universal e a sua infecção é mais comum quando há contato íntimo e prolongado do doente com o indivíduo suscetível à infecção. Consequentemente, os fatores de risco são o convívio familiar com infectados e agrupamento de pessoas. A magnitude das hepatites varia de região para região, com prevalência em grupos socioeconômicos mais baixos. No Brasil, calcula-se que existam, no mínimo, 3 milhões de portadores crônicos de cada um dos vírus da doença. O Brasil é considerado um país de alta endemicidade para o vírus da hepatite A, pois dados epidemiológicos mostram que aproximadamente 90% da população adulta tem anticorpos para a doença e que a maioria das crianças já é imune ao vírus aos 10 anos de idade. A ocorrência de hepatites virais foi mais frequente na faixa etária de 5 a 9 anos de idade na população de um estudo. Ressalta-se que essa faixa etária corresponde a crianças em idade escolar e, portanto, mais suscetíveis à contaminação com a hepatite A em ambientes como domicílios, creches e escolas. O vírus da hepatite A é a causa mais frequente de hepatite viral aguda no mundo, atingindo mais frequentemente crianças e adolescentes, conforme resultados já citados. Todas essas variações no Brasil mostram que, ao mesmo tempo em que a hepatite viral A é endêmica em nosso meio, há também pessoas suscetíveis que são alvo fácil para infecções pelo vírus A. Esse fato torna a vacina da hepatite A muito importante e de indicação precisa. Portanto, são necessários estudos clínicos visando evidenciar a prevalência e a positividade dos vírus das hepatites, assim como as determinantes do processo saúde-doença, o que permite o monitoramento e planejamento de ações de prevenção e controle dos agravos da doença.
Como é feita a prevenção da doença? Para prevenir a disseminação do vírus, há necessidade de rigorosa higiene pessoal dos doentes e adequada desinfecção dos banheiros utilizados pelos pacientes e de brinquedos nas creches, por exemplo. Lembrando que o vírus pode permanecer na superfície dos objetos por semanas. Os indivíduos com hepatite não devem preparar alimentos para outras pessoas e, durante a fase aguda da infecção, devem ficar afastados das comunidades. Muitos relatos de diferentes países mostram que a melhoria nas condições sanitárias de uma determinada população reduz a prevalência da doença. Em particular, o suprimento de água segura a longo prazo diminui a prevalência da hepatite A. A disponibilidade de água tratada nos domicílios é uma medida eficaz para o controle da doença. Com essas melhorias, os indivíduos passam a entrar em contato com o vírus em idades mais avançadas. Porém, nessas idades, há aumento das formas ictéricas, ou seja, que ocorrem os sintomas de amarelamento, da hepatite, e também é o aparecimento mais frequente de complicações na doença. Por essa razão, ao lado das medidas sanitárias, a vacinação contra o vírus deve ser estimulada como meio efetivo para o controle da doença. Nos últimos anos, foram desenvolvidas vacinas contra hepatite A, tanto de vírus vivos atenuados quanto de vírus inativados. O valor da vacina na proteção à doença é grande. São vacinas altamente imunogênicas e seguras, que produzem de 95% a 100% de soroconversão, que é um sinal de resposta do sistema imunológico à vacina, em indivíduos saudáveis. Há comprovação do seu valor através de estudos populacionais em várias partes do mundo. É capaz de evitar a disseminação da doença durante surtos, protegendo também os contactantes domiciliares. Os efeitos colaterais são de pouca importância e geralmente ocorre apenas dor no local da aplicação. A aplicação deve ser feita na pré-exposição viral, em pessoas com risco aumentado. São essas: viajantes para zonas de média e alta prevalência da doença, crianças de áreas endêmicas, homens que se relacionam sexualmente com homens, receptores de fatores concentrados de coagulação, pacientes hepatopatas crônicos e usuários de drogas injetáveis. No Brasil, a vacina, que é de custo elevado, ainda não foi incorporada no calendário de vacinação do Ministério da Saúde, mas está disponível para grupos especiais no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, ou CRIE. Em resumo, está bem demonstrado que a doença pode ser erradicada através de melhores condições de saneamento e de vacinação em massa da população, com especial aos grupos de risco. O que é a shigelose? Shigelose é uma doença causada pelo grupo de bactérias chamado Shigella. É caracterizada por dor abdominal e cólica, febre, vômitos, uma vontade intensa de evacuar, mas com sensação de não ocorrer o esvaziamento completo, ou nem sequer ocorrer a evacuação, e diarreia com sangue, pus ou muco. Esses sintomas são apresentados após 1 ou 2 dias de exposição às bactérias. Geralmente, trata-se de infecção autolimitada, ou seja, os sintomas se resolvem por conta própria e duram cerca de 4 a 7 dias. A infecção grave, acompanhada de febre alta, pode estar associada a convulsões em crianças com menos de 2 anos. Algumas cepas têm uma taxa de letalidade entre 10% a 15%, produzindo uma enterotoxina do tipo Shiga, que pode levar ao desenvolvimento da síndrome hemolítico-urêmica, que é uma doença que afeta os vasos sanguíneos e pode ocasionar insuficiência renal e artrite reativa. Como funciona a doença? O mecanismo de patogenicidade da Shigella envolve primeiramente a invasão celular, pois a bactéria injeta proteínas nas células epiteliais do intestino grosso, permitindo que a Shigella penetre e se multiplique dentro dessas células. Após essa invasão, a Shigella se espalha entre as células adjacentes, o que leva à destruição do tecido intestinal. A infecção pode levar a ulcerações na mucosa intestinal, sangramento retal e desidratação severa, especialmente em indivíduos imunocomprometidos, idosos ou crianças.
Qual a prevalência da doença? A disponibilidade epidemiológica da Shigella é global e acredita-se que a shigelose seja responsável por aproximadamente 600 mil óbitos e 2/3 dos casos globais de diarreia. Um número significativo de mortes acontece entre crianças com menos de 10 anos, principalmente em ambientes com condições precárias de higiene e questões relacionadas ao saneamento básico. É comum em países em desenvolvimento e de clima tropical, especialmente para as espécies Shigella sonnei e Shigella dysenteriae. Como ocorre a prevenção? Quando há ocorrência de surtos, com 2 ou mais casos, é necessária a notificação imediata às autoridades de vigilância epidemiológica, para que seja iniciada a investigação sobre as possíveis fontes comuns e adotadas medidas de controle para interromper a transmissão. Um exemplo de autoridade de vigilância epidemiológica é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ou SINAM, que pode ser notificado por um profissional da área da saúde. Essas medidas podem incluir a identificação de práticas inadequadas na cozinha, falta de higiene pessoal e falhas na lavagem das mãos, além da verificação de contaminação fecal em água e outros alimentos. Medidas educativas são igualmente importantes. Entre as principais ações preventivas destacam-se a educação sanitária, o saneamento básico e a promoção da higiene pessoal, especialmente para os manipuladores de alimentos, com foco na lavagem adequada das mãos e na adoção de procedimentos rigorosos de limpeza em ambientes e instituições fechadas. Em situações de epidemia, é essencial investigar o surto para identificar a fonte de transmissão e fornecer orientações básicas sobre higiene pessoal, além de aplicar medidas sanitárias gerais para conter a propagação da doença. Assim, podemos concluir que a falta de saneamento básico e higiene adequada impacta diretamente a saúde da população, aumentando a incidência de doenças como a hepatite viral A e a shigelose. Ambas as doenças, com sintomas graves e alto potencial de disseminação, podem ser prevenidas com medidas de higiene, saneamento básico adequado e, no caso da hepatite A, com a vacinação. A implementação de programas de conscientização, acesso à água tratada e práticas corretas de manipulação de alimentos são essenciais para reduzir a prevalência dessas infecções, especialmente em regiões com condições sanitárias precárias. Espero que esse vídeo tenha sido útil e muito obrigado pela atenção.